Hoje no Cartório Contemporâneo, RCPJ, Sociedade Simples no Direito Brasileiro. Vamos falar sobre RCPJ, Sociedade Simples no Direito Brasileiro, com o Dr. Jalber Lira Buanafina, oficial substituto do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro, RCPJ-RJ. Veja só. Olá, Dr. Jalber, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Obrigado. Dr. Jalber, esteve recentemente em discussão o fim da sociedade simples na conversão da MP 1040. O que o senhor pensa sobre isso? Bem, essa foi uma situação totalmente absurda que aconteceu, porque no direito brasileiro sempre houve uma separação entre naturezas das sociedades. Antes, a gente tinha sociedade prestadora de serviço e sociedade comercial. Com o Código Civil, em 2002, houve uma mudança e deixou de ser sociedade civil e sociedade comercial e passou a ter sociedade simples e sociedade empresária. As pessoas começaram a fazer uma simplificação dizendo, é a mesma coisa, só mudou o nome. Não, não foi o nome que mudou. Isso é uma mudança substancial, porque é a entrada da empresa, da ideia de empresa, do conceito de empresa no direito brasileiro. Isso existia na Itália, na Suíça, mas foi uma inovação no direito brasileiro. Então, as pessoas tiveram a necessidade de passar a pensar de uma maneira diferente. E quem continuou com a mesma mentalidade, e ainda tem gente que está assim até hoje, comete vários erros. E mais, não só comete erros, como deixa de aproveitar o que esses novos institutos trouxeram para o direito societário brasileiro. E aí o que acontece? Tem muitos que falam assim, não, eu não quero nem saber o que é sociedade simples, não me interessa, não entendo. Logo, se eu não entendo, não existe. Se não existe, então vamos arrancar do Código Civil. Mas isso é uma ignorância. Tem várias pessoas que estão com título de doutor em direito, mas são piratas do direito, porque isso aí não é uma maneira de tratar algo que está no nosso direito societário, que tem a sua importância e que pode ser muito mais bem explorado do que é hoje em dia. Principalmente na conversão dessa medida provisória, foi colocado de uma hora para outra, a retirada da sociedade simples, sem nenhuma discussão com a sociedade. E mais, a conversão de uma medida provisória, ela já não pode ser utilizada para esse tipo de assunto, principalmente alguma coisa que está em desacordo com o que era a medida provisória originalmente. Então não era matéria pertinente. E além de não ser matéria pertinente, era algo que estava sendo feito como exceção da exceção, porque a conversão de uma medida provisória já é alguma coisa violenta, brusca, e atualmente é mais ainda, porque nem a comissão mista que se forma no Congresso Nacional, onde participam os deputados e senadores numa mesma comissão, nem isso está acontecendo. Existe um superpoder que o relator tem, e aí ele recebe um pedido, aquilo ali não é discutido, sai da Câmara dos Deputados sem nenhuma condição de discussão, vai para o Senado e algo semelhante acontece lá. Então, não é
não só o local inadequado, como é algo totalmente absurdo que alguém que se diz doutor em direito, alguém que é da área jurídica, possa agir dessa maneira. Em prol de quê? De uma simplificação do direito brasileiro? Em prol de quê? De uma unificação de cadastro? Não sei, são muitas perguntas que ficam no ar, porque essa atitude aí, ela não é exclusiva. Existem outros projetos de lei que estão tentando fazer a mesma coisa. Agora, o que querem com isso na realidade, eu não sei. Sou favorável, sim, que a matéria seja discutida, mas seja realmente discutida. Ampla discussão com a sociedade, com o mundo jurídico, e não na calada da noite. E como o senhor acha que a legislação pode regular a sociedade simples? Vamos lá. O direito brasileiro, ele tem um desejo muito grande de regular tudo. Ele fala mais do que deve. A sociedade simples, ela não era para ser o supertipo societário que se tornou. Porque o que é um tipo societário? É como se você tivesse um sapato. O pé tem que caber dentro daquele sapato. Então você fala, vou fazer uma limitada, vou fazer uma comandita simples, uma sociedade anônima. Você tem que seguir aquelas regras que o direito estruturou e disse, olha, tem que funcionar dessa maneira. Muito bem. A sociedade simples, ela era para ser uma ausência de tipo. Era para não ter o sapato. Todo aquele que não optou em ser uma limitada, uma sociedade anônima, uma comandita, seja o tipo que for, deveria estar numa regra geral e com uma liberdade de contratar. A sociedade, ela precisa de liberdade. Não precisa que tenha norma e mais norma regulando tudo. Se a gente observar, toda hora no mundo são criados novos negócios, novas possibilidades. Só que quando chega no Brasil, ficam naquela, mas tem que fazer uma lei. Não, não tem que fazer uma lei. A lei é que tem que dar liberdade e não ficar tutelando como se todos fossem crianças e que precisam ser segurados na mãozinha para falar, meu filho faça isso, meu filho faça aquilo. Não, tem que haver uma liberdade de contratar. O empresário tem que ter a liberdade de dizer aquilo que ele está precisando no seu contrato social com alguns limites mínimos, algumas condições mínimas. Então, eu diria, a legislação precisa otimizar a sociedade simples, trazer a liberdade de contratar para o nosso direito, desengessar o nosso direito societário e não simplesmente dizer, não, agora todo mundo é empresa. Não é. Não é, porque isso é uma irrealidade diante da natureza das coisas. Eu daqui a pouco vou explicar mais detalhadamente o que é uma empresa, o que é uma sociedade simples. Mas a sociedade simples, ela não pode se manter como o supertipo que se tornou base para todos os outros tipos societários. Por quê? Porque ela existe para justamente ser algo que traz liberdade e não engessamento, que foi o que ela se tornou no nosso direito de hoje em dia. E o que é a sociedade simples? E qual a diferença dela para a sociedade empresária? Vamos lá. Essa questão é uma questão que tem que ser analisada de uma forma cautelosa. Por quê? Eu posso, assim, pegar uma maneira muito breve de explicar
e de enxergar isso aí. E depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Na sociedade empresária, nós vamos encontrar a participação de sócio colocando capital, administrando o negócio, mas o exercício do objeto social, ele se dá por mão de obra contratada, mão de obra de terceiros. O empresário é aquele que vai orquestrar uma organização montada para produzir e remunerar o capital que ele colocou. Então, nós estamos necessariamente falando de atividade feita, atividade desenvolvida através de mão de obra de terceiros, atividade desenvolvida através de uma organização de insumos, tecnologia, ou seja, toda uma estrutura montada, uma máquina montada para produzir. O sócio, ele coloca um capital e ele vai ter uma remuneração do seu capital. Mas ele não é a pessoa que está envolvida diretamente no exercício do negócio. Ele não está na ponta da linha desenvolvendo, porque aquilo está sendo feito por funcionários, por profissionais. Muito bem. Na sociedade simples é o contrário. Na sociedade simples nós encontramos uma ligação direta. Se você for fazer uma linha, você vai encontrar diretamente a figura do sócio e o exercício da atividade, do objeto social. Então, é a pessoa que está exercendo a sua profissão, podendo até contar com a ajuda de colaboradores, podendo ter alguma organização que dê apoio para o exercício da profissão dele, mas fundamentalmente é um exercício profissional. É ele exercendo a profissão dele. Bem, a gente tem artigo 966, parágrafo único. O parágrafo único do artigo 966, ele vem ainda trazendo uma informação adicional para a sociedade simples, dizendo que quem exerce atividade científica, artística, literária, necessariamente é a sociedade simples. Por quê? Porque não tem como se pensar num advogado, num contador, num médico, que não esteja envolvido com o exercício da sua profissão, do seu negócio. O que existe como uma exceção é um salvo que tem no parágrafo único do 966, que diz: salvo o exercício da profissão seja elemento de empresa. O único caso que a gente conseguiu exemplificar até hoje foi o caso do hospital. Por quê? Quando você procura um médico, você procura o médico, você procura o profissional. Quando você procura o hospital, você não está procurando o profissional apenas. Você está procurando serviço de hotelaria, serviço de farmácia, serviço de transporte, serviço de exames, inúmeros serviços que estão ali. Então, a atividade do médico é consumida por uma organização que foi montada para cuidar da sua saúde. Isso é o salvo do parágrafo único do 966, salvo o exercício da profissão seja elemento de empresa. Por quê? É consumido por algo muito maior. Agora, é uma exceção. E alguns ainda perguntam, tá bom, agora, se a pessoa for um comerciante, como é que fica? Bem, a gente tem que sair daquele antigo paradigma de comércio e serviço. As pessoas achavam uma maravilha o que tinha antigamente e dizia, já está tudo resolvido. Bem, estava sendo discutido desde 1850
e ainda não tinha solução para várias coisas. Transporte, ninguém sabia se colocava como comércio ou colocava como serviço. Se você tinha, por exemplo, uma oficina mecânica, onde a atividade é fazer a manutenção do seu veículo, mas ele colocava alguma peça, porque senão ele não ia conseguir fazer a manutenção. Aí ele se tornava um comércio, porque estava fazendo a colocação de peça. Então, e assim como essa situação, várias outras difíceis de você estabelecer. Então, desde 1850 se discutia isso, o Código Comercial era da época do Império, e não tinha solução ainda para várias perguntas, e se resolvia aquilo ali metendo a mão em cima e falando, não, é assim e acabou. Agora, quando entra o direito empresarial, não pode mais se ter a preocupação se é comércio, se é serviço. E sim, se há uma pessoalidade no exercício do negócio ou não. Então, se você pega uma confeitaria, vai pegar uma confeitaria de grande porte, você pode falar, não, aqui é uma empresa. Ela ainda abre filiais, são os funcionários que estão fazendo aquilo ali, tem um nome, uma marca, mas você fundamentalmente tem um negócio montado para trazer retorno financeiro para quem investiu ali. A outra coisa é você chega na padaria aqui do seu Manuel aqui embaixo, o cara acorda 3 da manhã, tá ali no balcão, tá acompanhando, ajudando na produção, tá vendendo, tá participando de todo o processo. Isso é uma sociedade simples. É o sujeito que está exercendo a profissão dele. Pode não ser intelectual, mas não é pelo fato de não ser intelectual que não diz que ele não tem uma profissão. Ele tem uma profissão, sim. Ele pode vender sapato, mas se ele está ali envolvido no processo, se ele está até o final do negócio, no exercício da atividade, você está diante de uma sociedade simples. Ao passo que se você tem uma grande sapataria, onde os donos nem aparecem no negócio, estão apenas injetando dinheiro ali e esperando o retorno, você tem uma sociedade empresária. Agora, para que isso? Muito bem. Na medida que as pessoas começam a entender o que é uma sociedade simples, o que é uma sociedade empresarial, pode-se começar a traçar políticas públicas, normas que venham a facilitar, que venham a simplificar a sociedade simples. Aquela pessoa que, por natureza, não tem a mega organização, a estrutura, a base para produzir. Ela está fundamentalmente trabalhando com a sua profissão. E essa pessoa precisa de apoio, porque ela é muito mais frágil dentro do sistema. Então, a gente observa a legislação, ela toda hora utiliza o nome simples. E utiliza o nome simples com sentidos diversos. Aí você tem a Lei Geral da Pequena e Microempresa. Vai entrar no Simples Nacional. Aí a pessoa fala, pô, mas o Simples Nacional, o que é? É a sociedade simples do Código Civil? Não, hoje em dia está separado. Mas não deveria ser. Vamos simplificar. Mas que simples se está falando? Que simplificação é essa? Então, são coisas desconexas. E o direito brasileiro, ele precisa voltar a pensar em sociedade simples, sociedade empresária e como harmonizar a legislação, aproveitar o que já existe para tornar mais eficiente e não simplesmente jogar no lixo o que existe porque não tem condições de entender o que existe. É aproveitar o que existe e otimizar o que existe e não simplesmente destruir o que existe. E fazer com que essas novas políticas comecem realmente a trazer um benefício, uma facilidade, uma simplificação para quem está realizando o seu negócio. E o que é a simples pura e a simples limitada?
Como eu estava comentando, a sociedade simples, ela é uma natureza, assim como a sociedade empresária também é uma natureza. Então, pode ter a natureza simples ou a natureza empresária, que é o que eu acabei de explicar. Bem, dentro da natureza, você fala, eu sou uma sociedade empresária, agora eu vou escolher o tipo societário. Então eu posso ser uma limitada, uma sociedade anônima, uma comandita por ações, uma comandita simples, uma sociedade em nome coletivo. São modelos jurídicos onde a pessoa, ao optar por esse tipo, ela já sabe qual é a natureza dela. Tá? Ela está falando, não, eu tenho aqui uma organização empresarial, vou produzir através dessa organização, agora eu vou escolher o tipo. Quando ela escolhe esse tipo, aí ela vai para o contrato social ou para o estatuto social, para poder trabalhar em cima do que a lei já determinou e aquilo que a lei deu faculdades, ela vai tratar dentro da norma, dentro do contrato ou do estatuto social. Muito bem, isso é um tipo. Dentro da natureza simples, as pessoas podem adotar tipos, pode ser uma limitada, eles só não podem utilizar tipo de sociedade anônima. Por quê? Olha que coisa interessante, porque uma sociedade anônima, ela necessariamente é empresarial. Não pode se pensar numa sociedade anônima onde haja uma pessoalidade, porque é anônima. A impessoalidade é a essência dela. Então, sempre que você tem uma SA ou uma comandita por ações, você vai estar falando num sócio que é anônimo. Não importa a pessoalidade dele, não importa o serviço dele. É empresária, necessariamente. Mas fora essa, pode-se adotar qualquer outro tipo societário. Só que o que acontece? A sociedade simples, natureza simples, tipo limitada, tipo comandita simples, fica fácil de entender. Agora, a natureza simples, ela deveria ter aberto espaço para que a pessoa diga, não, eu não quero adotar nenhum tipo, eu não quero ficar preso, não quero estar engessado. Eu não quero ter que seguir aquelas regras de uma limitada que diz que eu tenho que fazer reunião no quarto mês do exercício seguinte, que eu tenho regras de convocação, que eu tenho isso, tem aquilo, aqueles quórums, tem isso. Não, eu não quero isso. Muito bem. A pessoa devia ter essa liberdade. Aí o que o legislador faz? O legislador cria uma série de regras dentro da sociedade simples, quebrando a própria ideia de que a pessoa, ao não optar por um tipo específico, ela devia ser entendida como aquela que está na ausência de tipo. Ou seja, ela tem a liberdade de contratar. O que ela deveria colocar é, quem é ela, quem são os sócios, aonde ela está, botar coordenadas mínimas. Que isso a própria lei de registros públicos já exige. Isso já seria pedido para ela informar. São coisas mínimas. Que está logo lá no artigo da sociedade simples, inciso 1º e inciso 2º, já tem isso aí. Bastava aquele 1º e 2º. Mas não, aí vem um rol de coisas, criando uma super norma, um super tipo. Eles fazem exatamente aquilo que é contra a ideia da sociedade simples. E aí o que acontece? Quem não adota nenhum desses tipos societários, limitada, como é que fica? Então, que tipo é aquele? Aí passou a se colocar o nome de simples pura, para dizer, não, é a natureza simples e o tipo simples. Então, quer dizer, o que era para ser ausência de tipo virou um tipo. E mais, virou um super tipo, porque ele passou a ser considerado como tipo base
para todos os outros tipos societários, até da sociedade anônima. Um paradoxo. E aí, como ficou com falta de nome, aí passou a se falar, não, ela é simples pura. Agora, a simples pura, ela tem algumas coisas muito interessantes que outros tipos não têm. Tá? Como a possibilidade do sócio de serviço, determinadas maleabilidades na formação do capital, na responsabilidade dos sócios no capital, e por isso ela é muito usada por quem está exercendo a sua profissão e por exigência de conselho de classe ou por exigência das prefeituras. Por que prefeitura? Para caracterizar o uniprofissional, aquele que trabalha com uma alíquota, com um valor único, que paga um valor único por ano ou por trimestre. Então ele quer saber, é você mesmo que está prestando o seu serviço? Então você vai ter essa tributação diferenciada. Aí chega o conselho de classe, aí diz, olha, você não pode limitar a sua responsabilidade porque você está exercendo a sua profissão e você tem que responder ilimitadamente pelo exercício da sua profissão. E aí, como é que ele vai fazer? O único local que cabe isso é a simples pura. Porque ele pode colocar uma cláusula dizendo, olha, eu respondo ilimitadamente por aquilo que eu faço no exercício da minha profissão. Por exemplo, um médico vai fazer alguma coisa e ele vai continuar respondendo pelas omissões, pelos erros que ele cometeu de maneira ilimitada. Mas ele pode modelar essa responsabilidade dizendo, olha, para outros atos estranhos ao exercício da minha profissão, a responsabilidade fica limitada ao capital. Isso significa o seguinte, por exemplo, o médico, ele compra um carro porque ele tem que estar aqui, ele tem que estar em São Gonçalo, ele tem que estar em Niterói, ele tem que se fazer movimento e coloca em nome da pessoa jurídica. Surge algum problema, ele não consegue pagar esse carro. Se a responsabilidade é limitada com relação a coisas estranhas, a operações estranhas ao exercício da profissão, ele não vai ter a invasão no seu patrimônio particular em decorrência da dívida desse carro que ele não conseguiu pagar. Compreende a diferença? Tá? Então, é diferente. Uma coisa a responsabilidade é ilimitada quanto ao exercício da profissão, mas limitada para outras coisas. Só a sociedade simples pura que dá para fazer isso. Só a sociedade simples pura pode botar um sócio 100% de serviço. Um entra com capital, outro entra apenas com serviço. Essa sociedade, inclusive, viabiliza aqueles casos onde o casal ele tem o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação obrigatória. Porque esses indivíduos não podem constituir sociedade como sócios, para que não seja burlado o sistema do casamento, o regime do casamento. Mas na simples pura dá para fazer, porque se um tem 100% e o outro tem 0%, não vai haver nenhuma confusão patrimonial, porque a gente não está falando de patrimônio. Um está com 100%, o outro está com 0%. O outro vai fazer só serviço, só prestar serviço. Só a sociedade simples pura pode isso. Esse absurdo que queriam fazer, que eu comentei na sua primeira pergunta, de acabar com a sociedade simples, foi levantado, inclusive o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio, auditores, levantaram que poderia provocar aumento de pagamento de ISS para algumas pessoas em até cerca de 5.000%. Por quê? Porque na sociedade simples você tem a identificação do sujeito que está prestando o serviço, ele paga uma alíquota ou um valor único por ano, por trimestre, e na medida que todo mundo passa a ser empresa,
Você tem que pagar pelo faturamento. E pelo faturamento, de acordo com tabela, de acordo com a situação fiscal, pode ser simplesmente desastroso. Podia inviabilizar algumas atividades, podia inviabilizar alguns profissionais, alguns negócios. Então, quer dizer, uma coisa totalmente precipitada, impensada, totalmente absurda. Atualmente, com a Lei 14.195 de 2021, a Eireli deixou de existir. Como eles vão se transformar em sociedade limitada, unipessoal, e o que o RCPJ vai exigir para essa mudança? Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Essa figura, ela foi retirada do Código Civil. Ela era a maneira da pessoa jurídica ter apenas a participação de um titular, sem um sócio. Muito bem. Esse tipo societário que tinha sido criado, criava uma série de restrições, uma série de limitações. Não tinha realmente mais muito sentido dele permanecer dentro do Código Civil depois que fizeram a limitada unipessoal. Apenas um titular. Ou seja, e mais sem as limitações da Eireli. As pessoas continuavam constituindo o Eireli porque elas nem sabiam que a limitada agora podia ser unipessoal. E muitos ainda faziam uma confusão, dizendo, agora eu não sou mais uma limitada de 2 sócios, agora eu só tenho uma pessoa, então eu vou fazer uma transformação. Não ia fazer transformação nenhuma, porque limitada é limitada. Hoje você pode ter uma limitada, tá você e sua irmã. Amanhã sua irmã não quer estar mais. Você continua com a limitada, com você sozinho. É dentro da própria natureza limitada. Está lá, é o artigo 1052, foi colocado o parágrafo 1º, 2º, prevendo isso. Agora, se você era uma Eireli e queria se tornar uma limitada, você tinha que fazer um ato de transformação, porque transformação, de maneira própria, é mudança de tipo societário, que é o tipo eu já expliquei. Então, isso é uma transformação. Muito bem, chegou a lei e disse o seguinte, olha, tem uma série de defeitos nessa lei, tá? Mas a gente tem que olhar isso de uma maneira que venha a viabilizar, venha a facilitar para os empresários, venha a facilitar para as sociedades, venha a facilitar para os órgãos envolvidos no processo. Não adianta a gente ficar apenas com discussão que não vai levar a nada de produtivo. Tem erros? Tem. Mas vamos aproveitar o que saiu aí. Vamos tentar salvar, na prática, o que saiu aí dessa mega confusão. Que isso aí, inclusive, foi a lei oriunda da conversão dessa medida provisória 1040, que a gente está comentando. Que a coisa foi sendo levada tudo de maneira atropelada. Mas tudo bem. Aparece, então, uma determinação dizendo que automaticamente a Eireli deixa de existir e todo mundo que era Eireli se torna automaticamente uma limitada unipessoal. A limitada unipessoal, ela vai aparecer, então, entre aspas, de maneira automática, mas no registro ainda vai estar como Eireli. Vai estar no nome, que tinha que usar depois do nome, vai ter norma ali dentro própria da Eireli, que deixou de existir. Então, o contrato social, ele precisa ser revisto. A pessoa já não vai poder constituir uma Eireli, não pode transformar em Eireli, mas o contrato social dela, assim que ela aparecer no registro com alguma coisa para fazer, qualquer coisa, a gente vai pedir que ela adeque o contrato social dela às normas pertinentes a uma sociedade limitada.
Porque ela tem que corrigir o nome, ela tem que corrigir previsões que tinham ali dentro da sociedade, regras que eram diferentes. Então ela precisa fazer isso. Então não vai se exigir que ela corra no RCPJ para apresentar uma alteração. Não, com calma. Quando surgir alguma coisa, ela vai e apresenta a modificação do seu contrato. Que na verdade seria um ato declaratório, é dela mesma, ela não vai contratar com ela mesma, mas está isso confuso lá no código, mas tudo bem, vamos deixar como está lá. Mas ela vai fazer essa alteração e vai levar para registro assim que tiver uma necessidade. Tá? Enquanto isso, ela provavelmente vai começar a ter algumas pessoas estranhando porque ela está com um contrato social com um nome e vai olhar lá na Receita Federal, daqui a pouco vai estar aparecendo como limitada. Então ela mesma vai ter a necessidade de chegar e corrigir, porque o registro não pode fazer uma alteração. O registro acata ou recusa um instrumento que é apresentado. Vai se fazer uma avaliação sobre esse instrumento. Então, não é o registro que modifica o ato. Quem modifica o ato é o usuário e leva ao registro para que aquele ato se torne público e eficaz diante de terceiros. E uma simples pura, ela pode ser unipessoal? Não. Infelizmente, nesses atropelos legislativos, esquecem que muita gente é simples pura e só lembram que existe limitada, como se só tivesse limitada do direito. Então, colocaram essa disposição no 1052, que é regra das limitadas e atende exclusivamente às limitadas. Entendo que é necessário uma reformulação sobre as regras da sociedade simples, como eu já disse, uma flexibilização, dar condições da pessoa ter liberdade de contratar, e aí sim, se isso vier a acontecer, que eu espero que aconteça, aí as pessoas teriam condições de constituir uma sociedade simples, pura, unipessoal. Hoje em dia, infelizmente, isso não é possível. E eu gostaria que o senhor falasse sobre o sócio de serviço e a responsabilidade dos sócios na Simples Pura. Essa pergunta, na realidade, eu já até expliquei ela, já respondi isso aí, porque o sócio de serviço, ele tem essa condição de estar sem nenhum capital, zero de capital, e um outro sócio ou outros sócios com o restante do capital. A regra ali de pagamento desse sócio de serviço é uma regra confusa no Código Civil, também precisa de uma revisão. Hoje em dia, fundamentalmente, o que acontece é que esses sócios vão acabar resolvendo a maneira que ele vai ser remunerado, a maneira que ele vai participar em lucro. Isso vai acabar sendo resolvido em ato apartado, numa ata de reunião, mas é algo que tem sido bastante utilizado, ao menos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas aqui do Rio de Janeiro. E como está funcionando o RCPJ para fazer enquadramento como ME e EPP? Microempresa e empresa de pequeno porte. Lei Complementar 123/06. Essa lei a toda hora sofre modificação. E uma das modificações foi retirar da formação do nome a sigla ME ou EPP depois do nome. Acabou a declaração de microempresa que existia, ou de EPP. Com isso, o que acontece? Como é que a pessoa vai tornar público que ela é uma microempresa ou é uma EPP? Porque isso tem várias repercussões. Repercussões fiscais, porque ela só pode participar do Simples Nacional se ela tiver enquadrado nessa situação de ME ou EPP. Ela só pode
ter alguns benefícios, como financiamento, acesso facilitado à justiça, uma série de outras prerrogativas diante de fiscalizações que ela tem facilidades. Ela só pode gozar disso aí se ela for uma ME, uma EPP. Mas como é que vai ser se isso não aparece mais no nome, se não tem nenhuma declaração registrada, se não tem mais nada? Como é que ela vai fazer? Às vezes, já pode até estar lá na Receita Federal, mas pode não estar. Pode não estar. Ela pode não estar nas regras de exclusão da microempresa e da empresa de pequeno porte, ela pode estar dentro das regras de faturamento e, portanto, ela já é uma microempresa ou uma EPP, então não é uma questão de opção, ela simplesmente é, e ela fala, não, eu não quero fazer parte do Simples Nacional, eu não quero ter o benefício ou eu não posso ter o benefício do Simples Nacional, mas eu já estou enquadrado nessa condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Agora, como é que eu torno isso público para poder gozar desses benefícios? Bem, a gente vem sugerindo, desde que aconteceu essa mudança legal, que as pessoas façam uma declaração informando, olha, eu me enquadro na condição de microempresa, portanto estou a abrigo da Lei Complementar 123/06. Essa declaração pode constar no próprio contrato social, ou seja, isso não implica em custo adicional para o usuário, porque ela fez o contrato ou uma alteração, ela insere lá no próprio preâmbulo, ela coloca isso, coloca lá que é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Se ela não tiver feito, ela pode apresentar para registro uma declaração dizendo, olha, eu declaro que estou nas condições, desde a data tal, estou nas condições de uma microempresa, estou ao abrigo da Lei Complementar 123, e registra isso aí. E pode fazer até uma declaração retroativa, porque o que eu acabei de explicar? Não é mais a declaração, ela não tem mais um efeito constitutivo. Porque se ela não está nas regras de exceção da Lei Complementar, e se ela tem um faturamento bruto anual compatível com o que está na lei, ela já é, independente dela optar. Ela apenas está fazendo uma declaração para dar publicidade, tornar público a condição que ela está, para poder, na hora que chegar um fiscal no estabelecimento dela, ela tem aquilo ali registrado. Na hora que vai precisar de um financiamento ou vai acessar na justiça, ela apresenta a declaração registrada. E em caso do falecimento de um sócio, como regularizar essa situação junto ao RCPJ? A questão de falecimento podia ser resolvida de uma maneira muito mais simples se as pessoas se preocupassem com o que elas escrevem no contrato social. Mas normalmente as pessoas fazem um recorta e cola no contrato social. E aí já põe na cláusula de falecimento admitindo a entrada de herdeiro. Aí já começa a confusão. Às vezes dá para resolver, às vezes não dá para resolver. E muitos esquecem até dessa cláusula, de ler essa cláusula, de usufruir dos benefícios dessa cláusula por ocasião do falecimento. Então, acabam indo para o inventário para poder, só ao final, resolver a questão societária. Como eu disse, isso não deveria acontecer. Porque, na medida que a cláusula de falecimento, se ela disser, olha, por ocasião do falecimento será apurado o balanço patrimonial, apurados os haveres, será feita a liquidação das cotas e a sociedade prossegue com os sócios remanescentes. Acabou o problema, acabou. Levanta um balanço por ocasião do falecimento, liquida as cotas, coloca à disposição dos herdeiros para efeito de inventário, não é fazer partilha dentro da sociedade, isso não pode, isso tem que ser no inventário, mas pega a massa patrimonial, foi apurado aqui valor X, está aqui para efeito de inventário. Aí vão partilhar valores, não são cotas.
E aí a sociedade, ela já prossegue rapidamente, sem ficar amarrada em questões de direito sucessório. Hoje em dia as pessoas amarram o direito sucessório ao direito societário. É o que normalmente fazem, sem a menor necessidade disso. Isso podia ser resolvido de maneira muito mais simplificada. Vocês estão registrando o livro SPED? Sim. SPED, a gente está falando ECD SPED, Escrituração Contábil Digital, enviada pelo Sistema Público de Escrituração Digital. SPED, ele é um conjunto de informações onde não só tem o ECD, mas você tem outras informações fiscais, outras informações de interesse da Receita Federal e do Fisco em geral. E o ECD, a Escrituração Contábil Digital, que é enviada através do Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED. Esse ECD foi dito para a sociedade empresária que não precisava mais do registro. E as pessoas fazem uma grande confusão. Então foi dispensada para a sociedade empresária e não foi dispensada para a sociedade simples? Eu diria o seguinte, na realidade não foi dispensado para ninguém. Isso é uma grande de uma confusão. Eu já fiz várias palestras sobre isso, uma grande de uma confusão, onde a pessoa diz assim, a Receita Federal liberou o registro. Não, a Receita Federal ela só manda na casa dela. Então ela pode dizer, olha, você pode mandar o ECD e eu não vou te cobrar o registro. Para mim, o registro é o protocolo de entrada na Receita Federal. Bacana. Mas a Receita Federal não tem condições de dispensar essa exigência para outros órgãos fiscais, para a Fazenda do Estado, Fazenda Municipal, para a pessoa participar de uma concorrência pública, para um auditor, para um perito, para a polícia. A Receita Federal manda na casa dela, mas ela não pode mudar o Código Civil. E o Código Civil, como o Código de Processo Civil, diz o seguinte, quando você declara e você torna pública essa declaração, de imediato você está produzindo prova contra você. Mas para que a prova possa ser usada a seu favor, precisa se revestir das condições formais necessárias. Só que o que acontece? Como a pessoa não faz o registro, se daqui a 6 anos surgir uma nova Lava Jato e a sociedade estiver envolvida, os sócios estiverem envolvidos, o contador estiver envolvido, a Receita Federal já deletou aquilo ali da base deles. Por quê? Eles têm que guardar por 5 anos. A instrução normativa lá da Receita fala até em 6, mas eles são obrigados por 5 anos, que seja 6. 6, 7 anos, está começando uma investigação criminal, pode estar começando uma perícia. E qual é o perito que vai meter a mão numa escrituração que não foi registrada? Que pode até ter sido perdida. Ou que a pessoa pode ter no computador sem ter nenhuma garantia que aquilo ali é válido. Ou seja, se aquela informação está rodando por aí, pode fazer prova contra a pessoa. Mas a favor dela, ela tem que comprovar que aquela escrituração tinha condições formais no momento que foi enviado, no momento que foi remetido. E quem é que faz isso? O Registro Público. Porque o Registro Público é outro absurdo dos gênios que chegaram lá para a área empresarial e disseram, não, agora você pode registrar qualquer coisa, nem só SPED, até livro físico. SPED foi proibido. E livro físico, não precisa ver quem é o administrador,
não precisa ver se o cara é contador, não precisa ver sequência de numeração, não precisa nada. Ou seja, simplesmente tornaram aquilo algo imprestável. Aquilo é uma burocracia, cara. Porque é algo totalmente imprestável, porque na medida que não é feita uma avaliação pelo registrador para viabilizar o registro, aquilo ali não se reveste de condições formais necessárias para tornar aquele ato eficiente, tornar aquele ato eficaz diante de terceiros. O que é feito em termos de RCPJ? Tem que se avaliar se falou que é um livro diário. Vamos ver se é livro diário. Não é checar a escrituração, mas é ver se realmente ele está falando aquilo que ele está dizendo que é. Vai ver, o administrador que está assinando é administrador da sociedade? Ele tem poderes para assinar em nome da sociedade? O contador, tem um contador assinando? Aquilo ali está seguindo realmente uma sequência? Tem uma continuidade? Ou seja, existem preocupações ali. Está assinando uma pessoa com procuração, sem procuração, tem que ter a procuração para saber que existe realmente uma autorização para aquela pessoa assinar. Então, há necessidade de se avaliar a regularidade para que aquele ato, ele amanhã possa ser usado a favor da pessoa. Porque contra ela já é usado de imediato. E como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Isso aí é algo também muito interessante, está dentro desse sistema de avanço, de diálogo, de informação, de tornar mais claro para todos, abrir o diálogo. As pessoas precisam saber para que serve o registro. Muitos acham que um registro público é uma burocracia, cara. Não é. O registro, ele é o amigo do usuário. Porque se você tem um imóvel, imagina se pairar uma grande dúvida. De quem é aquele imóvel? Se isso se tornar uma bagunça. Não, a pessoa tem que ter um título, tem que ter uma garantia, isso aqui é meu. Imagina uma pessoa, de repente tem o nome dela envolvido numa sociedade, ou está numa sociedade, contrai obrigações e quer simplesmente pular fora sem cumprir as suas obrigações junto ao fisco. Então, o órgão de registro, ele firma um tempo. O órgão de registro, ele torna público que aquele instrumento é válido diante de terceiros e que as pessoas que firmaram aquilo ali vão responder por aquilo ali. Então, é muito importante que as pessoas comecem a dar valor ao sistema registral. Porque, principalmente, o sistema registral brasileiro está se tornando cada vez mais eficiente, de acesso cada vez mais fácil, e é a garantia do cidadão que ele vai ter a preservação dos seus direitos, do seu patrimônio, e também o Estado vai ter transparência e vai ter um parceiro para poder identificar tudo aquilo que está acontecendo no nosso direito e que precisa da intervenção de um órgão de registros públicos. Dr. Jalber, muito obrigado pelas suas considerações, pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigado. Um prazer de estar aqui com vocês.